Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre educação e num aspecto bem interessante, porque a Uninorte, nossa universidade aqui, uma universidade privada que nós temos aqui na capital, ela está cometendo uma ousadia, eu costumo brincar. Essa ousadia da Uninorte, ela... E aí, Vanessa, eu estou aqui com a diretora acadêmica da Uninorte, a Vanessa Igami, um prazer recebê-la aqui, prazer Vanessa. Meu, uma alegria. Eu falei a respeito dessa ousadia, desse enxerimento, como nós dizemos aqui no Acre, no bom sentido, essa ousadia da Uninorte em tratar do tema felicidade do ponto de vista acadêmico. Eu tenho uma leitura muito própria, porque eu tenho uma... Como eu gosto... Eu também cometo coisas na área de economia, em textos, em reportagens e tudo. Então eu tenho uma leitura econômica a respeito do conceito de felicidade. Eu não sei se é isso o que a Uninorte está propondo. Eu queria que você explicasse para a gente o que de fato a Uninorte traz no que se refere a essa ideia de felicidade. Primeiro dizer que a gente fica feliz em estar aqui, falando de felicidade, e feliz também de dizer que nós somos ousados, né? A Uninorte é ousada com muita responsabilidade, né? Eu acho que desde o do tempo de fundação, há 17 anos, né, de fundação da Uninorte, ela vem sempre mostrando essa ousadia, seja no método acadêmico, estrutura física, cursos, práticas, então essa ousadia já se faz presente. Então, agora, poder apresentar um novo método, né, o método Plenitude, que a Uninorte lança, ter a disciplina da felicidade como ciência, dentro de um dos pilares que trata o desenvolvimento humano, vai ser clichê eu dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando disso. Mas e o que é? Você trouxe uma informação nova, esse método Plenitude. Que método é esse? Desde 2015, a Uninorte começa uma reestruturação acadêmica. Então, motivo de orgulho, porque foi feito às mãos, muitas mãos, dentro ali do núcleo acadêmico, junto com coordenadores, professores, NDEs. Era um novo momento, o cenário econômico, 2015, a gente pode lembrar tudo o que acontecia. Então, isso nos exigia maior versatilidade, maior inovação, uso de tecnologias. O Ministério da Educação apresentava novas possibilidades com o uso da disciplina semipresencial dentro dos cursos presenciais, então nós nos debruçávamos ali em 2015 para apresentar esse novo método. Toda a matriz curricular de um curso, ela está dentro de um modelo que cada instituição adota como seu. Então, nesse ano, assim, eu já ouvia falar da disciplina da felicidade. Harvard foi pioneiro, né? O professor Tal Ben-Sahar trazia a disciplina da felicidade como uma preocupação da busca, uma própria busca dele da felicidade. E ainda era muito novo, então à medida que nós caminhávamos no nosso método de ensino, contemplando outros pilares, aliados aos pilares da educação, segundo a Unesco, né, para a educação no século XXI, e aí a felicidade vinha ali, ela falava comigo, conversava com os coordenadores, apresentava, mas era novo, e aí começava a leitura sobre isso, mais livros e a busca sobre outras instituições. Então os anos foram passando, o nosso método já começou a ser implementado em alguns cursos experimentalmente em 2016, conseguimos entregar pilares como integração e ciência, a parte de inovação, tecnologia e negócios, que era uma vertente também do nosso método, a parte de ética, a parte multiprofissional e regionalidade, porque a Uninorte não está só aqui no Acre, a Uninorte também está presente em outras praças e outros estados, e a felicidade entra como desenvolvimento humano. Bom, então, é porque esse é um conceito, ele é abstrato, apesar de ser muito concreto na vida da gente, ou não, né? Mas é uma abstração. E quando essa abstração ela é levada para a sala de aula, a gente fica cheio de dúvidas. Afinal de contas, qual é o perfil de tratamento dessa ideia de felicidade ali na sala de aula, né? Você pode falar de felicidade do ponto de vista filosófico, você vai lembrar de Epicuro, você vai, do ponto de vista econômico, você vai lembrar de Amartya Sen. Perfeito. Então, mas e o que a Uninorte vai implementar? Que essa disciplina vai ter qual fotografia na Uninorte? Uma primeira preocupação é com o olhar para si, como um autoconhecimento, não autoajuda. Mas a gente... por favor.
É um autoconhecimento. A gente só consegue curar, só consegue tratar, só consegue melhorar ou desenvolver aquilo que a gente conhece. Partimos desse princípio. Então era um olhar para si. Tirar aquela ideia de que a felicidade você compra. Quantas pessoas têm tudo, têm um emprego, um salário, carros e tantos bens e ainda assim não estão felizes. Certo. Felicidades num clique, nós vemos jovens hoje que acham que tem que ter tudo. Se uma compra você faz num clique, você pediu, se demora alguns segundos, se o pai não entrega ou se aquele serviço demora a chegar, a pessoa já está estressada e infeliz ou insatisfeita. A gente começou a perceber o adoecimento das pessoas, dos nossos alunos, de pessoas próximas ou de uma nação. A depressão hoje é a segunda maior causa de morte mundial. E suicídio, né? Então a felicidade ela entra com esse contexto na sala de aula. Então o primeiro cuidado dos nossos acadêmicos. O autoconhecimento, esse é um ponto. Primeiro um cuidado, assim, um respeito, era assim, cuidar do desenvolvimento dele humano. Então ele conhecendo a felicidade, sabendo que ela é um estado, que ela pode ser conquistada com algumas mudanças de comportamento muito simples diário. Então se ele tiver esse conhecimento, automaticamente a gente acredita e a ciência comprova, muito mais concentrado nos seus estudos. Vanessa, a Uninorte tem como meta, ao implementar essa disciplina, interferir na agenda pública no seguinte aspecto. Quando se fala a respeito de felicidade como uma meta que quer interferir na agenda pública, eu vou lembrar de um conceito aqui, que eu até brincando aqui com o Edivaldo Souza no Gazeta Alerta, eu lembrei daquela ideia de se contrapor o produto interno bruto à felicidade interna bruta, que é uma ideia que vem dos anos 70, não é nada novo. Então, assim, é porque isso, quando se fala isso a respeito de felicidade interna bruta, tem essa questão do autoconhecimento, que é importante, mas tem uma série de fatores de agenda na área de saúde, educação, bem-estar, para a infância, para a família. Então, assim, eu estou falando de coisas que estão na ordem, na rotina dos governos. Exatamente. Existe essa ideia da Uninorte de interferir nesse nível? Eu não posso falar que a ousadia chegava nesse nível, mas como eu costumo dizer para a comunidade acadêmica, meus professores e coordenadores, nós do acadêmico, vou falar o movimento de professores, o ensino, ele sempre começa. Eu acho que a gente sempre parte de um sonho, ou parte de uma ciência, de um movimento, a gente começa sabendo que pode chegar a novos índices ou novos movimentos depois. Mas esse não era o nosso plano inicial. O que a gente queria começar era uma revolução, sim, ali sobre o nosso domínio. Nas instituições onde a Uninorte trabalha, atua, imaginando esses alunos como seres humanos melhores, se conhecendo, se desenvolvendo, sendo mais felizes. Automaticamente ele ia transformar a sua casa, a sua comunidade, a sua família. Automaticamente essa movimentação já começaria a ampliar. Ele, enquanto profissional, conseguiria transformar, sim, os seus atendimentos com pacientes ou clientes dentro de unidades de serviço, porque um dos pilares ele trata a multiprofissionalidade. Então, o aluno já na academia, ele já começa a trabalhar com outros estudantes de outros cursos. Quando ele chega no mercado de trabalho, ele já tem mais respeito por aquela profissão, por aquele profissional. Quem ganharia na ponta? E isso pode impactar no próprio rendimento dele na Uninorte, por exemplo. Sem sombra de dúvida, imaginando a entrega desse método de ensino através da disciplina da felicidade e de outras que compõem a nossa estrutura curricular, a gente imaginava transformar uma sociedade. Agora, e essa disciplina, ela vai estar sendo aplicada em quais cursos? Todos os cursos da instituição. Começou ontem. O único curso que não entra agora é o curso da medicina, ainda passando por processo de reconhecimento, então a gente tem que aguardar essa nova matriz, mas no novo desenho do curso ela já entra. Então ontem começou, nós tivemos uma aula inaugural, fizemos no auditório, muitas dúvidas, assim, tivemos muitos receios até dos alunos. Então, Vanessa, isso que eu ia te perguntar, e o aluno, você acha que ele está preparado para esse olhar para si, porque acaba sendo um olhar para si próprio, né? Nem todos, acho que a maioria não está preparado, mas assim como eles não estão preparados para se tornarem profissionais nos cursos que eles escolheram, então é nosso papel. Então assim, nós trouxemos para nós uma responsabilidade para a Uninorte, uma responsabilidade acadêmica de contribuir com isso. Então assim, é dar a ele o remédio que ele nem sabe ainda que ele precisa.
oferecer a felicidade para ele se conhecer, essa busca da felicidade, mesmo ele sabendo que ele não precisava ainda. E eu posso ficar reprovado em felicidade? Impossível. Impossível? Mas Impossível pelo método, mas é só se não for, se não cumprir como uma disciplina, tem aqueles requisitos mínimos, né, de frequência, tem avaliação, então ele tem que cumprir algumas tarefas. Como é que é uma prova de felicidade? Nós buscamos fazer poderia ser uma prova escrita normal, mas como ela não é uma disciplina tradicional, nós vamos envolver com ações. Então ele vai para fora, então ele vai ter que cumprir alguns projetos, como portfólios, ele vai cumprir a sociedade, ele vai implantar aquilo na prática. E aí a Uninorte acaba consolidando a marca também. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Trazendo uma preocupação dos poderes públicos, assim que o nosso método foi lançado, que é divulgado a divulgação da disciplina da felicidade, eu já recebi contato do Ministério Público, o Dr. Glaucio Oshiro, muito preocupado, né, com a questão de saúde mesmo da população. Essa é uma pasta dele da saúde. Então, tanto o absenteísmo das pessoas, ou como licenças, óbitos e tantas coisas por conta de depressão e suicídio, outras doenças, né, da saúde mental mesmo. Então, a Uninorte vai poder contribuir também. Vanessa, eu vou te fazer uma pergunta que você pode até achar um pouco constrangedora, mas alguns colegas seus, a diretoria, você fazer a defesa dessa ideia da disciplina de felicidade, você percebeu, quero que você seja sincera, tudo bem, que parte da equipe ficava assim meio acanhada, falando, puxa, como eu vou falar de felicidade? Você acha que falar de felicidade é algo assim meio constrangedor para muita gente? Sem sombra de dúvida. Te digo isso com muita tranquilidade e não digo com vergonha, porque eu acho que muita gente que está assistindo a gente também não sabe falar de felicidade o que é. Então, assim, eu fui parece uma coisa assim meio de flores, né? Assim, ai, que lindo, né? Poliana, como eles falam daquele livro. Mundo de Poliana, né? Exatamente. Mundo de Poliana. Então, eu percebi, eu fui ao longo de anos, eu falo, desde 2015 falava, sugeria, voltava, falava, ia, sugeria, até que eu participei de um movimento muito grande, o Congresso da Felicidade, Congresso Internacional da Felicidade, o ano passado. Então, a gente consegue identificar esse movimento internacionalmente. Tem Gustavo Arnes, que é o pai da felicidade aqui no Brasil, que é audacioso quando diz que quer aumentar o índice de felicidade no mundo. Então, aí naquele momento eu pensei, estou à frente de uma diretoria acadêmica, né, juntamente com uma equipe maravilhosa de coordenadores do corpo docente da Uninorte, que é uma paixão direta. Então, assim, fui mais incisiva na volta desse congresso, confesso. E a decisão foi a partir do momento que eu envolvia as pessoas que poderiam ser professoras. Aqui eu tenho a professora Viliane, Daniele e a Gisele, que estão comigo nessa disciplina. Quando nós desenvolvemos a ementa, eu fiz a leitura da ementa para o grupo de trabalho. E foi uma felicidade só. Aí, assim, acho que caiu a ficha, assim, porque trata de virtudes, forças de caráter, o hormônio da felicidade. Então, realmente, é o autoconhecimento, ele é a busca, então, são tantas coisas, assim, o relacionamento, o respeito, técnicas simples, tá, como respiração. Você concentrar a sua respiração, fazer isso todos os dias, uma meditação, técnica de agradecimento. Respirar, viu, Vanessa? Vou te dizer. Você precisa como profissional de voz, viu? Tem que cuidar do seu instrumento. Vanessa, o nosso tempo acabou. Queria agradecer a tua vinda aqui. Agradeço também. É claro que eu quero que a felicidade que vocês estão propondo se fortaleça mais. Contem com a gente, que puder contribuir. Ficarei muito orgulhosa de ver mais instituições falando sobre a felicidade. Te deixo um pouquinho mais sobre o nosso método Plenitude, exclusividade da Uninorte, feito pelas nossas próprias mãos. Motivo de muito orgulho. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Nós voltamos logo após o intervalo, falando da agenda do Rio de Água Viva.